Oi, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o desmatamento na nossa região, aqui na Mata Atlântica e próximo da cidade de Cubatão. Eu vou compartilhar com vocês a tela com um mapa que nós já vimos numa das aulas do Zoom. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto. Nesse mapa, nós vemos os diferentes tipos de biomas e florestas que temos no Brasil. Hoje, nós vamos falar um pouquinho desse bioma aqui que está em azul, que é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a vegetação que a gente vê em grande parte aqui no litoral de São Paulo. Por que tem esse nome Mata Atlântica? Porque aqui, olha, onde está passando o cursor, tá vendo na setinha? É o Oceano Atlântico. Como essa mata, ela é própria, tem características por estar perto de um oceano, porque essa vegetação ela é própria de regiões onde próximo tem mar ou oceano, deu o nome de Mata Atlântica, porque ela é uma mata, né? Mas ela fica próxima ao Oceano Atlântico, então ela ficou com esse nome. Como vocês podem ver, neste outro mapa aqui, todos os biomas do Brasil, todas as florestas estão sofrendo desmatamento. E a Mata Atlântica em especial, olha aqui, pessoal, segundo esse mapa, mais de 90% da Mata Atlântica já foi desmatada. Não foi agora, isso vem de anos e anos, muitos anos. Ou seja, a gente só tem hoje 10% da Mata Atlântica. Quando a gente olha, por exemplo, lá da Anchieta e vê todas aquelas árvores, parece que tem muita árvore, mas na verdade tem pouco perto do que já se teve no passado. Vou mostrar aqui esse outro mapa que vocês também já viram na lição de ontem, onde a gente tem aqui como que era a Mata Atlântica, vejam bem. Em 1500, que foi quando os portugueses chegaram no Brasil e começaram a explorar as terras que até então só os indígenas viviam aqui. Veja quanto de Mata Atlântica tinha. Tudo isso que está em verde era Mata Atlântica, entendeu? Mesmo aqui nessas partes, ó, mais aqui do interior do Brasil, que não é tão pertinho assim do mar, mas ainda tinha um pouco de vegetação típica da Mata Atlântica. Agora, já em 2014, que foi o último estudo que o pessoal que fez esse mapa elaborou, só temos aqui alguns pontinhos verdes, ó. E boa parte está bem aqui na nossa região, que é o estado de São Paulo, ó, bem perto aqui do litoral, que é bem pertinho da praia, onde a gente vive, que fica mais ou menos aqui, Cubatão, ó, onde está esse cursor aqui, ó. Vou mostrar um outro mapa que vocês vão ver. Então, entender melhor o que é esse mapa aí. Esse aqui é o mapa do Brasil, vocês já devem ter visto. O Brasil é dividido em vários estados. O estado que a gente mora e onde fica, por exemplo, a Serra do Mar, que é uma parte da Mata Atlântica, é esse aqui, o estado de São Paulo, onde está essa estrelinha vermelha aqui. Temos os outros estados, né? Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que fica aqui do ladinho, Santa Catarina, tem vários. Já neste outro mapa aqui, ó, nós temos o mapa do estado de São Paulo. Então, veja, olha aqui. Desse pedacinho aqui do estado de São Paulo, ampliando, fica esse outro mapa aqui, ó, que é o mapa do estado de São Paulo, que tem várias cidades. Aqui, nessa parte laranja, é a parte do litoral, onde tem a maior parte da Mata Atlântica atualmente, né? Aqui temos a cidade de Santos, e onde tem essa carinha amarela é mais ou menos onde fica Cubatão, que fica bem pertinho de Santos. Claro que ali tá bem pequenininho, porque no mapa a gente reduz bem o tamanho, né, da cidade para poder localizar. Mas fica mais ou menos por aqui Cubatão. A Serra do Mar, ela fica entre as partes do litoral e a parte de São Paulo. Por isso que quando a gente está viajando, descendo de São Paulo para o litoral, a gente vê toda aquela floresta no Parque Serra do Mar, que, como eu disse, faz parte da Mata Atlântica. Veja, por que houve... vocês já pesquisaram, né, anteontem em casa, se havia ou não havia desmatamento em Cubatão.
Sim, houve desmatamento em Cubatão, como em boa parte da Mata Atlântica, de todas as cidades que tinha Mata Atlântica, como a gente viu aqui nesse mapa. Como Cubatão está bem aqui nessa região de Mata Atlântica, claro que teve desmatamento, a gente pode ver, né? Não foi só a cidade de Cubatão, como eu disse, foi todas essas cidades aqui próximas do litoral, dessa região onde tinha muita Mata Atlântica e agora tem pouca. Mas o que aconteceu em Cubatão que fez, então, esse desmatamento? Grande parte desse desmatamento mais recente, tirando de muitos anos atrás, quando os portugueses chegaram no Brasil e foram explorando as nossas florestas, boa parte desse desmatamento aconteceu quando o polo industrial de Cubatão foi construído lá atrás, mais ou menos nos anos 50. Né? Muitas árvores foram derrubadas, óbvio, para construir as indústrias que tinham em Cubatão. Isso foi um problema, mas fez parte do desenvolvimento da cidade. Além de construir as indústrias, foi preciso, como a gente vê aqui nessa foto, construir as casas para os trabalhadores da indústria morarem. Né? Então, muitas árvores foram derrubadas para construir moradias. O problema é claro que as pessoas precisam de uma casa para morar e que quando as cidades vão crescendo, a gente acaba desmatando mesmo. O problema é que isso não foi feito de forma muito planejada. As pessoas foram construindo casas e não tinha muitas leis ambientais naquela época, então não houve assim uma regra, olha, você pode destruir só tantas árvores, depois tem que replantar, não. Foi construindo, invadindo a floresta e derrubando e tudo bem. Naquela época não se pensava no quanto que o desmatamento causa problemas na natureza como um todo, né? Além disso, teve mais um problema que foi o seguinte. Opa, escapou aqui. A construção da rodovia Anchieta também trouxe um pouco de desmatamento. Na construção da rodovia Imigrantes foi menos, mas na da Anchieta, segundo os estudos, teve bastante desmatamento. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem, olha, aqui é a mata, uma parte foi desmatada, outra parte permaneceu para conseguir construir a rodovia. Além disso, os trabalhadores que fizeram essa rodovia, eles foram construindo aqui perto da própria construção da estrada algumas casas de barracos assim para morarem perto do lugar de trabalho. Quando acabou de construir a rodovia, esses trabalhadores não saíram, eles continuaram morando ali. E mais, outras pessoas foram chegando e construindo mais casas e cada vez mais casas. Isso deu origem, por exemplo, a essa imagem aqui, que mostra o bairro da Cota e tem mais um pedacinho aqui de outros bairros de Cubatão. As pessoas foram construindo casas, como eu disse, naquela época não havia leis ambientais, não tinha regras e a verdade é que boa parte dessa região aqui, onde hoje está cheio de casinhas, olha aqui a rodovia, ó, aqui no fundo, a Serra do Mar, essas árvores todas são da Serra do Mar, que faz parte da Mata Atlântica, e aqui um dos bairros da cidade de Cubatão, ó. Mas, para essas casas serem construídas, claro que tirou a vegetação nativa para poder construir. Hoje, isso é um grande problema. Por quê? As pessoas precisam de casas para morar. Mas, ao mesmo tempo, como a Mata Atlântica já foi muito desmatada, o governo do estado de São Paulo hoje tem um programa de preservação da Serra do Mar. Então, é uma briga. Algumas famílias, por exemplo, do bairro das Cotas, estão sendo retiradas de lá para irem morar em predinhos que estão sendo construídos em outros bairros de Cubatão. Por que eu disse que é uma briga? Porque muitas vezes as pessoas já construíram a sua casa ali, o seu bairro, gostam de morar ali, mas ao mesmo tempo, às vezes, dependendo da casa, fica em lugar que é um pouco perigoso, pode ter deslizamento de terra, porque na verdade isso é uma montanha, né? Um morro, né? Melhor dizendo. Então, o governo quer preservar a vegetação, porque isso é uma lei agora, né? Mas também as pessoas não podem ficar sem casa, elas precisam de uma casa para morar.
Isso aconteceu no bairro das Cotas, todas as cotas, no bairro dos Pilões, também houve esse desmatamento para construir casas, e também no bairro da Água Fria. Por isso que algumas famílias já estão em programas de habitação, em que elas participam de um sorteio para receber uma nova casa que o governo constrói, né? E elas pagam um preço mais barato para poder sair do lugar que é de preservação ambiental. É um problema, pessoal, porque se a gente por causa que a cidade está crescendo e as pessoas precisam de moradias, né, para viver. Se a gente for desmatando, o que vai acontecer? A tendência, daqui a muitos anos, não só esse bairro aqui existir, mas toda essa parte que hoje está tudo verdinho, cheio de árvore, e a cidade se espalhando por esse lado também. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Hoje, por causa das regras ambientais e das leis, o desmatamento em Cubatão, aqui na nossa região, está mais controlado do que antigamente, na época em que o polo industrial de Cubatão foi construído. Tenho mais uma boa notícia. Vocês lembram dessa imagem aqui, que eu mostrei quando a gente estudou sobre a poluição do ar em Cubatão? Toda essa parte laranja, meio amarelada aqui que a gente está vendo, são partes da floresta, da Mata Atlântica, que foram queimadas pela poluição. Então, não é que colocou fogo, eu já expliquei isso para vocês. É que era tanta poluição na região que quando chovia uma chuva ácida, com substâncias tóxicas da poluição. Essas substâncias, quando entravam em contato aqui com a vegetação, ó, elas queimavam as folhas e as folhas ficavam amareladas. Hoje, quando a gente olha para a Serra do Mar, a gente não vê mais essa imagem. Por quê? O nível de poluição baixou, a floresta se restaurou, houve alguns programas também de replantar árvores nativas da Mata Atlântica, né, típicas da Mata Atlântica, para restaurar a floresta, e isso deu muito certo. Tanto é que hoje Cubatão acaba sendo um exemplo para outras cidades do mundo todo que é possível, ao longo de muitos anos, com muito compromisso, com regras ambientais, restaurar uma área que foi degradada, ou pela poluição, ou por queimadas, ou pelo desmatamento. Então, essa é uma boa notícia. A Serra do Mar foi recuperada. Para isso, foi criado o Parque Serra do Mar, que é uma área de preservação ambiental. O que é isso? É uma área que ninguém pode entrar para desmatar. Então, nem que a gente pode até visitar o Parque Serra do Mar, mas precisa ser uma visita monitorada, tem que ter autorização e tudo mais. Mas ninguém pode construir rua, casa, loja, prédio, nada lá, porque é uma área de preservação para proteger, senão tinha o risco da Mata Atlântica em pouco tempo acabar de vez. Então, lá não é possível construir nenhuma parte da cidade, mas a gente conseguiu preservar pelo menos um pouco. Então, respondendo à pergunta, tem ou não tem desmatamento em Cubatão? Tem, mas tem bem menos do que no passado. Está bem mais controlado, inclusive a gente conseguiu recuperar boas partes da floresta nativa. Então, no passado tinha muito desmatamento, porque não tinha leis ambientais, hoje mudou. Tem uma situação bem mais favorável, mais controlada. Ainda tem muito o que fazer? Sim, a gente ainda tem muita coisa para preservar e também para conservar, para tentar desenvolver a cidade com algo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. O que é isso? É usar os recursos da natureza, desenvolver a cidade, mas sem gastar tudo de uma vez, se preocupando com o futuro, para que a floresta não acabe, né? Então, hoje, as pessoas têm que aprender a usar os recursos da natureza, porém de uma forma sustentável, gastando e repondo, né? Então, se, por exemplo, eu precisei cortar uma árvore, não vou cortar todas as árvores, vou cortar uma só. E essa que eu cortei, eu tenho a obrigação de replantar em algum outro lugar, né? Então, a gente precisa pensar soluções para que o pouco que sobrou da Mata Atlântica e da Serra do Mar, que fica em Cubatão, não acabar, né? E a gente, como cidadão, o que a gente pode fazer?
a gente pode cobrar dos nossos governadores e governantes, melhor dizendo, né, o prefeito, vereadores, o governador, que mantenha as leis ambientais, que faça a fiscalização, que não deixe as pessoas desmatarem, queimarem, invadirem áreas que são áreas preservadas, que ajude essas famílias que já moram em bairros que faz parte da Serra do Mar, arrumar um outro lugar para morar, e aonde estava a casa delas que seja reflorestado. Então, a gente, como cidadão, pode ajudar nessa parte. Quem mora já bem pertinho da Serra do Mar, por exemplo, nos bairros da Água Fria, Pilões, Cota, até mesmo na Fabril, que algumas casas da Fabril é bem perto da mata, também pode fazer a sua parte. Como? De forma alguma colocando fogo no lixo. Por quê, gente? Além da queimada do lixo, soltar substâncias tóxicas no ar, que prejudica, né, a questão da qualidade do ar, causa poluição do ar, esse fogo, se descontrolar, a pessoa perder o controle, pode acabar se espalhando na mata. Tá bem, pessoal? Então, quem mora nesses bairros tem que ajudar a preservar a Mata Atlântica. E quem mora em outros bairros de Cubatão, que não é tão perto assim da mata, também pode ajudar a preservar a Mata Atlântica em Cubatão. Como? Cobrando fiscalização das leis ambientais, dos governantes da cidade, do estado, e sempre conversando com as pessoas que são nossos familiares, amigos, da importância que é combater o desmatamento, as queimadas, preservar a Mata Atlântica, porque ela é uma floresta muito bonita, não é mesmo? Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui esse vídeo e eu espero que vocês tenham entendido as mudanças e as permanências no desmatamento em Cubatão. Pelo menos é uma boa notícia, né? Ainda temos muito trabalho pela frente, temos que continuar cuidando da nossa floresta, da Mata Atlântica, mas a boa notícia é que já foi muito mais difícil no passado e agora nós estamos numa condição um pouco melhor. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.